A trégua aérea é real ou apenas mais uma cortina de fumaça? Depois do encontro entre Trump e Putin, a mídia explodiu em especulações, e a data da próxima reunião já está marcada. Enquanto isso, a Europa entra em estado de alerta após o polêmico encontro no Alasca. Em Bruxelas, embaixadores se reúnem às pressas. Uma das maiores potências militares do mundo se prepara para enviar tropas à Ucrânia, mas de que lado estarão? Migração em massa ou novos recordes de poder para a Rússia? Uma oferta inusitada de retorno para casa surge no horizonte. Do que se trata? Enquanto isso, a polícia volta a reprimir manifestantes que exigem do presidente as medidas mais drásticas possíveis. Ele, no entanto, só aceita antecipar eleições. Será que isso vai acalmar as ruas? Essas e outras notícias quentes deste sábado, 16 de agosto, você confere aqui com exclusividade. Informações rápidas, precisas e antecipadas sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo, antes e com mais clareza do que qualquer outro veículo. Tudo o que você precisa saber hoje. O ar cheira a paz? Tudo indica que sim, pelo menos até a próxima reunião entre os dois presidentes. Mas não há nada concreto. Nem Washington nem Moscou confirmaram oficialmente. Nem Trump nem Putin anunciaram um cessar-fogo temporário, a suspensão de sanções ou qualquer acordo. A notícia surgiu nas redes, vinda de um jornalista do The Economist. Há um entendimento preliminar para uma trégua aérea até a cúpula tripartite. O céu vai dar os primeiros sinais dos resultados dessas negociações, revelou uma fonte. A próxima semana promete ser intensa. Outro veículo, no entanto, desmente: nenhuma trégua foi declarada. Nem Putin nem Trump apresentaram resultados significativos do encontro ou acordos preliminares. Não se falou em cessar-fogo, nem mesmo aéreo, que entre Rússia e Ucrânia, em alívio parcial das sanções americanas em troca de concessões, ou em projetos conjuntos na Ártico. Desde 2014, já vimos vários desses a cessar fogos anfrágeis com a Rússia. Resta saber quando, que se, isso vai terminar. A Ucrânia, por sua vez, recebe a notícia com ceticismo. Não há confirmação de trégua aérea, afirma sem rodeios Dmitry Litvin, assessor presidencial. Em Kiev, ninguém ouviu falar disso. O que deveria ser um encontro histórico virou um enigma. Agora, só uma pergunta permanece: o que esconde esse silêncio? Um fracasso retumbante ou uma bomba prestes a explodir? Enquanto isso, Trump saiu do encontro elogiando um bom diálogo com Putin e a conversa noturna com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Também trocou ideias com líderes europeus, incluindo o secretário-geral da OTAN. Todos chegaram à mesma conclusão: o único caminho para encerrar essa guerra brutal é um acordo de paz definitivo, não apenas uma trégua instável, que costuma falhar. Mas o que se viu no Alasca foi um espetáculo estranho. Putin pareceu conduzir Trump como um titereiro, sugerindo até mudanças no sistema eleitoral americano. Em transmissão ao vivo, o presidente dos Estados Unidos soltou: Vladimir Putin, um cara esperto, disse que não há eleições por correspondência justas. E Trump concordou sem pestanejar. Absurdo total. O líder do Mundo Livre cita como autoridade um homem que vence eleições com 87% dos votos, com a oposição esmagada e Navalny apodrecendo em uma colônia penal no Ártico. Agora, é ele quem define o que é democracia nos Estados Unidos? Até a coletiva de imprensa antes do encontro foi um show à parte. Putin agiu como um soberano absoluto, observando tudo com ar de quem já sabe o desfecho. O encontro foi ao contrário: primeiro as fotos, depois a coletiva, e as negociações, se é que houve, ficaram para o último plano. Todos já sabiam para onde isso ia, mesmo sem nenhum documento assinado. Esperava-se um divisor de águas, mas o que se viu foi um fiasco. A cúpula Trump-Putin, vendida como um momento histórico, virou um teatro mal encenado. A promessa de um avanço não se cumpriu. Em vez de um briefing com perguntas duras, tivemos 12 minutos de declarações monótonas, sem espaço para questionamentos. As sanções que Washington ameaçava impor a Moscou uma semana antes sumiram da pauta. Após 3 horas de conversa, Trump resumiu: ainda não há acordo. Enquanto aguardamos os detalhes, a impressão é de que Trump deu a Putin legitimidade global, um palco internacional e zero responsabilidade, sem nada em troca. Não foi diplomacia, foi encenação. O que deveria ser um marco virou um vazio constrangedor. A CNN chamou de encontro sem resultados.
A BBC, de a humilhação para os Estados Unidos. E não poderia ser mais preciso. Milhões esperavam um desfecho histórico, o que tiveram foi uma decepção. O ministro das Relações Exteriores da República Tcheca não poupou críticas, comparou as negociações de Trump com Putin ao Acordo de Munique de 1938, quando a Europa tentou apaziguar Hitler. Como lembrou Lipalski, a história já mostrou como terminam esses acordos com ditadores. Concessões não trazem paz, só alimentam a fome do agressor. Enquanto Trump elogia o homem sábio do Kremlin, Melania Trump entrega a Putin uma carta sobre crianças ucranianas sequestradas. O grande vencedor, na visão de muitos, é Viktor Orbán, que comemora, finalmente, o fim. O mundo está mais seguro hoje do que ontem. Orbán festeja. A Europa se desespera. 2 gigantes nucleares param de trocar ameaças, e o primeiro-ministro húngaro declara: é o fim de uma era de hostilidades. O Ministério das Relações Exteriores de Budapeste ainda reforça: desde o início, a Hungria se opôs às políticas belicistas de Bruxelas. Orbán aplaude. A Europa se contorce. O mundo espera o próximo ato. Para Putin, qualquer encontro com um presidente americano já é uma vitória, especialmente para alguém com mandato de prisão por crimes de guerra e que mal pode pisar em vários países. Desta vez, não só foi recebido nos Estados Unidos como teve tratamento de chefe de Estado. Mesmo sem resultados concretos, a Rússia sai ganhando. Trump apostou em flexibilidade na questão ucraniana e em um acordo que pudesse vender como um sucesso pela paz. Putin, pelo jeito, não cedeu nada, pelo contrário, qualquer concessão será revelada só quando Trump prestar contas a Zelensky e à OTAN. O presidente ucraniano, aliás, já ligou para o colega americano. A pergunta que fica é: quem, afinal, saiu desse encontro com a mão cheia? A resposta, infelizmente, parece óbvia. A Ucrânia abraça a proposta de Trump para um encontro tripartite entre Kiev, Washington e, quem sabe, Moscou, se a Rússia tiver coragem de sentar à mesa sem suas costumeiras ameaças. Zelensky não perde tempo, declara que as questões cruciais devem ser discutidas no nível mais alto, onde decisões são tomadas, não onde são adiadas. E o formato tripartite, segundo ele, é o ideal para isso. Na segunda-feira, em Washington, discutirei com o presidente Trump todos os detalhes para pôr fim aos assassinatos e encerrar esta guerra, anunciou. Agradeceu o convite, mas não escondeu: o que está em jogo não é um acordo qualquer, é a sobrevivência de seu país. Enquanto isso, a Grã-Bretanha não espera por protocolos nem por permissão. Londres está disposta a agir, e rápido. O plano? Enviar tropas para a Ucrânia assim que um cessar-fogo for declarado. 100 meses de preparação, 100 intermináveis negociações. Soldados britânicos poderiam estar nas trincheiras ucranianas em questão de dias após o último tiro. O The Telegraph revela: são centenas de instrutores militares e engenheiros, prontos para reconstruir o exército ucraniano em loco, onde a guerra deixou suas marcas mais profundas. Mas o primeiro-ministro britânico não para por aí. Aprovou o uso de caças Typhoon da RAF para patrulhas conjuntas sobre o espaço aéreo ucraniano, com um recado claro a Moscou: nenhum avião russo ousará sobrevoar a Ucrânia impunemente. Agora, um jato britânico pode tão facilmente cruzar os céus de Donbas quanto os de Kherson. Enquanto Trump oscila entre concessões e blefes, a Grã-Bretanha assume uma postura: não basta apoiar Kiev com palavras. É preciso colocar soldados na linha de frente. O secretário de Defesa britânico, John Healey, foi direto: se um único tiro for disparado contra nossos soldados na Ucrânia, a resposta será implacável. Não são mais advertências vagas. É uma ameaça explícita, endereçada diretamente ao Kremlin. Londres demonstra, sem meias palavras, que está disposta não apenas a financiar a resistência ucraniana, mas a arriscar vidas próprias por ela. Afinal, o maior dissuasor contra uma nova ofensiva russa não são sanções nem discursos, que é a força da Ucrânia, agora reforçada por um aliado que não teme sujar as mãos. Resta saber: Putin, que há 3 anos mergulhou seu país em uma guerra sem vitória à vista, com quase 1 milhão de soldados mortos ou feridos e nenhum objetivo estratégico alcançado, está realmente pronto para a paz? Ou essa trégua não passa de mais uma manobra enquanto a Rússia se rearma? Uma coisa é certa: a Ucrânia acaba de ganhar um trunfo inesperado. Com a Grã-Bretanha entrando oficialmente no jogo na linha de frente, Moscou enfrenta um novo desafio, e o mundo, um nível de perigo que não via desde a Guerra Fria.
Enquanto a Europa se divide entre quem negocia e quem age, a Sérvia arde. Belgrado, mais uma vez, é palco de uma revolta que o governo já não controla. Milhares tomaram as ruas na noite desta segunda-feira, desta vez não apenas na capital, mas em cidades por todo o país. O alvo: a sede do exército, símbolo de um Estado que, para os manifestantes, falhou em tudo. Fogos de artifício improvisados como armas, coquetéis Molotov, barricadas em chamas. A polícia respondeu com gás lacrimogênio e carga brutal, mas o povo não recuou. As imagens se repetem. De Novi Sad, as ruas viraram um campo de batalha. O estopim? A morte de 16 pessoas sob os escombros do telhado desabado da estação ferroviária de Novi Sad. Um acidente? Para os sérvios, foi o resultado direto da corrupção endêmica e da negligência crônica de um governo que há anos trata a vida de seus cidadãos como moeda de troca. As exigências são claras: renúncia imediata do primeiro-ministro, eleições antecipadas, o fim de um sistema que, segundo os protestos, só serve a si mesmo. O governo, é claro, resiste. As eleições ocorrerão no prazo constitucional, determinado por lei, declarou um porta-voz, como se a Constituição fosse um escudo contra a fúria popular. O prazo? Primavera de 2027. Até lá, as instituições, ou seja, os mesmos que estão no poder, decidirão quando o povo poderá votar, não se quer votar. Mas a Sérvia não aguenta esperar. Há meses o país ferve, as tensões só aumentam, e as ruas não querem mais promessas, querem respostas. E, acima de tudo, querem sangue novo no poder. E a Rússia? Bem, a Rússia quebra outro recorde, dessa vez, de fracasso. O tão propagandeado programa de repatriação de compatriotas, aquele que prometia trazer de volta os filhos pródigos da diáspora com passaportes rápidos, bônus de realocação e compensações financeiras, desmoronou. Nos primeiros 6 meses de 2024, apenas 11.500 pessoas retornaram, o menor número em 11 anos. Para comparação, em 2023 foram 15.000. Nos anos dourados após a anexação da Crimeia, em 2014, os números chegavam a dezenas de milhares. Mas hoje? Ninguém quer voltar. E não é difícil entender por quê. As promessas brilhantes esconderam uma armadilha. Ao pisar em solo russo, muitos repatriados descobrem que o verdadeiro benefício é um convite para a linha de frente. O chefe do Comitê Investigativo Russo, Bastrikin, foi cruelmente honesto. Dezenas de milhares de novos cidadãos evitam o registro militar, mas 10.000 já foram enviados para a guerra na Ucrânia. Ou seja, o pacote de boas-vindas inclui um fuzil e uma trincheira. Dados do projeto Racha revelam um êxodo em massa. Desde o início da guerra, centenas de milhares deixaram a Rússia. Cerca de 150.000 foram para o Cazaquistão, outros 150.000 para a Sérvia, 100.000 para a Armênia, 90.000 para a Turquia, 70.000 para Israel, 60.000 para a UE e 30.000 para os Estados Unidos. O Rosta, citado por economistas, mostra que, só durante o governo Putin, antes da guerra, entre 1,5 e 2 milhões de russos emigraram. Depois de fevereiro de 2022, outros 800.000 se juntaram à fila. Estimativas mais pessimistas falam em 6 milhões de russos que abandonaram o país desde 1999. A mensagem é clara: a Rússia não é mais um lugar para se construir um futuro. É um lugar de onde se foge. E enquanto o Kremlin insiste em pintar a guerra como uma missão sagrada, os números gritam a verdade: até os próprios russos não acreditam nela.